Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. É sempre a esta hora, mais minuto, menos minuto, que destacamos artigos ou histórias da imprensa nacional ou internacional. Desta vez começo eu, não é? CNN Nacional, na CNN Portugal, faz-nos um guia útil para quem se interessa por estas coisas. As 12 eleições que prometem agitar a Europa em 2025. Não, isso não. Não. Coisa política. Ele é mais bola, ele é mais música. É bola, cultura. É uma chatice isto, de facto. Olha, mas vão existir muitas vozes. Vai acontecer muita coisa este ano. 26 de janeiro, Bielorrússia. É lá longe, não é? Sim. Não é daquela esfera de influência de Moscou. Espera aí que isso interessa. Dinamo de Minsk. Esfera de influência de Moscou e as coisas nesta zona do globo, se quiserem, ganham nova importância depois da invasão da Ucrânia, claro. Esta será a segunda ida às urnas no regime de Alexander Lukashenko desde 2020. Isso é para ficar tudo na mesma, é isso mesmo, não é? Ele está no poder desde 1994. Desde então, 50 mil pessoas já foram detidas por motivos políticos, portanto, uma democracia a sério, como se vê. Vamos ver, de facto, no dia 26 de janeiro, o que é que não muda, o que é que certamente não mudará na Bielorrússia. Depois a Alemanha, 23 de fevereiro. Essa sei de cor. Sabes de cor. Eu também, é o meu aniversário. A sério? É verdade. 23 de fevereiro. O que eles fazem só para assinar os aniversários. Os alemães, eu sempre gostei muito dos alemães, sempre me tiveram em grande consideração. Vamos ver se eles gostam de ti, o que é que eles vão escolher. O que é que escolhem? Grande homenagem, não é? Com o Olaf Scholz. Eu já lhe agradeci. Já lhe ligaste. Já. Exato. Olaf, olha. Bates forte. Cá dentro. Aqui, de facto, vai haver novas eleições na Alemanha depois da queda da coligação, da chamada coligação semáforo, liderada por Olaf Scholz. Depois desse colapso, era uma coligação de 3 partidos. Olaf Scholz decidiu despedir o seu ministro das Finanças, do FDP, os liberais, que estavam no governo, e então a coisa resolve-se obviamente em urnas, quando estas coisas acontecem. Aqui há o tema, obviamente, de perceber até que ponto irá a extrema-direita com grande força na Alemanha. Tem intenções de voto neste momento a apontarem para os 20%. E grandes apoios fora do país. Grandes apoios fora do país. Temos Elon Musk a fazer grande campanha no X, no Twitter, pela extrema-direita alemã, e portanto esse vai ser um dos barómetros para esta eleição, e ver também até que ponto é que a governabilidade sai ou não favorecida. Depois, Reino Unido, já não estão na União Europeia, mas continua a ser importante. No dia 1 de maio, em 2024, os britânicos deram ao Partido Trabalhista a primeira vitória em 14 anos, e em 2025, precisamente no Dia do Trabalhador, voltam às urnas então para eleições locais em Inglaterra, que são basicamente vistas como o primeiro grande teste nas urnas, claro, do eleitorado ao governo trabalhista de Keir Starmer, e vamos ajudar a perceber até que ponto a esmagadora vitória que ele teve em julho é ou não o início de uma nova era para o Labour continuar a governar o país. Em Itália, em setembro, isto numa altura em que as crises da Alemanha e da França mostram de alguma forma a fragilidade dos governos. Quando olhamos para a Itália, a Giorgia Meloni parece estar a dar cartas nos palcos na Europa, acaba por ser ali um esteio de estabilidade no país que é tudo menos estável em termos governativos, e vários analistas antecipam de facto que será uma peça-chave na ponte entre a América de Donald Trump e a União Europeia. Isto são eleições locais na Itália, em 6 regiões, vão permitir também tomar o pulso à governação de Meloni. E depois há a grande incógnita que se vai manter ao longo de meses, o que acontece à França, obviamente. Ainda não há eleições marcadas. Não há eleições marcadas, obviamente, mas a instabilidade governativa vai ter de acontecer. Os governos e primeiros ministros indicados por Emmanuel Macron não têm sobrevivido, obviamente, porque o apoio parlamentar não existe, maioritário, e a França poderá a qualquer momento, digamos, ir para eleições. Portanto, é uma daquelas incógnitas que se vai manter ao longo de meses. Há mais países, mais eleições. Aqui estão só as essenciais, está na CNN para quem quiser de alguma forma ter isto na agenda. Boa. Como a Carla. Sim, algumas estão exatamente interessantes para quem acompanha estas coisas. Aqui fala também um pouco da passagem do tempo e o impacto que isso tem nas profissões. Li no Expresso as novas profissões e as que acabam e as velhas que continuam a resistir.
Eu confesso, não fazia ideia, mas todas as atividades profissionais do país aparecem na Classificação Portuguesa das Profissões, que é usada pelo INE, pelo Instituto Nacional de Estatística, e que tem por base também a classificação que é feita pela Organização Internacional do Trabalho. Isto é assim, e as atividades profissionais estão organizadas em lista desde 1966. E como é que isto funciona? Quando uma nova profissão entra na lista, significa que tem, do ponto de vista socioeconómico, relevância e passa a ser observada estatisticamente. Não quer dizer que este ofício já não existia, mas passa a ter, de facto, esse peso. No mesmo sentido, quando sai, não significa que estas profissões acabem, mas significa que passa a ter menos gente a praticá-la. Claro. Para termos uma ideia desta evolução, em 1980 havia 3.000 profissões em Portugal. Em 14 anos depois, 1994, quando há a nova classificação, as 3.000 caíram para 2.000. E muita coisa aconteceu. Caíram mais de 250 profissões, como, por exemplo, isto mostra como o país mudou. Deixou de haver damas de companhia, caixeiros do mar ou cordoeiros manuais, ou seja, os fabricantes das cordas. São profissões que deixaram de existir de 1980 para 1984. Na verdade, damas de companhia ainda existem, não é? Mas não tem, exatamente, não tem essa. Houve também uma fusão de algumas carreiras. É o caso dos serralheiros mecânicos. Tinham 22 especializações, como, por exemplo, reparadores de máquinas de escrever ou máquinas de escritório. Acabou. É interessante. A última atualização é de 2010, quando havia, e oficialmente ainda é as que existem, 708 profissões. Houve várias fusões também dessa altura para cá. Exemplos de novas profissões. Agora as profissões que podemos encontrar. Coletores de dinheiro de parquímetros. Aliás, a reportagem do Expresso... Coletores. A reportagem do Expresso começa mesmo com 2 coletores que vão recolhendo as moedas dos parquímetros. Está mesmo tipificada essa Isso é mesmo para o Paulo. Boa moeda, má moeda. E mais do que isso, é uma profissão que há de evoluir, porque também os parquímetros começam a ter cada vez menos moedas e a serem cada vez mais eletrónicos. Claro. Mas eles dizem que acreditam que a profissão vai evoluir, mas não vai deixar de existir brevemente. Mas neste momento existe. Outra profissão que existe, chefe da aldeia, e se nos lembrarmos dos incêndios de Pedrógão e de toda a reestruturação no combate aos incêndios, existe a profissão de chefe da aldeia. O grande chefe touro sentado. Quase. Técnico de serviço de saúde comunitária. E outro que está muito na atualidade, trabalhador da recolha de resíduos, também existe. Esta lista só vai voltar a ser atualizada pela Organização Internacional do Trabalho provavelmente em 2028, e quem acompanha este fenómeno diz que as atualizações, há um espaço muito grande entre cada uma destas atualizações, mas é interessante ver como o mercado de trabalho funciona. Há profissões que se mantêm, que atravessam gerações e que vencem muitos anúncios de extinção. São elas o caso de sapateiros, que tem outro neste momento, e há uma reportagem com um sapateiro na parede que também tem muita graça. Ele explica como antes as pessoas, como os sapatos são de tão má qualidade que hoje em dia a reparação dos sapatos é muito mais engraxar sapatos. Não vale a pena às vezes. Não vale a pena reparar. Mas eles adaptaram-se. Costureira, canalizador, eletricistas, são profissões que continuam a ser muito procuradas. Canalizadores e eletricistas são sempre necessários. São sempre necessários. Mas há uma desvalorização muito grande destas funções entre os mais jovens, e por isso há aqui um risco. E desde 1980 há muitas profissões que foram extintas, muito devido à automatização dos processos que antes eram manuais. Vamos ficar com 2 exemplos aqui que li no artigo do Expresso: tricotador manual e, imaginem esta, escolhedor manual de chá. Já não existe. Uau. Tudo isto é automatizado nesta altura. Mas já houve. Escolhedor manual de chá. É maravilhoso. Eu calculo que visitar esta lista, a classificação portuguesa das profissões, há de trazer muitas recordações, e é um retrato da sociedade. Está no Expresso, assinado pela Carlota Velez.